Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Manutenção Econômica. Meu nome é Marco, mas antes de entrar no assunto, eu queria agradecer a todos os novos inscritos, né? Estou sempre agradecendo os inscritos, porque a gente sabe que são esses inscritos que fazem de fato o canal crescer, né? Gente, agora a partir de 3 de agosto vai iniciar a comercialização da nova gasolina, né? E isso tem gerado muita polêmica, tem muita gente reclamando, tem gente que acha que isso é só uma desculpa para aumentar o preço do combustível e assim por diante, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho o que é isso, né? E fazer com que você entenda quais são os prós e os contras desse novo combustível. Bom, uma coisa que me veio em mente é o seguinte, né? Nós sempre reclamamos da qualidade do nosso combustível. E de fato, o nosso combustível não tem qualidade muito boa e tem fama, má fama por isso, né? Por exemplo, se você comparar o nosso combustível de hoje com o combustível comercializado na Europa, você acha que o nosso combustível é melhor ou pior? A resposta é óbvia, né? Você categoricamente respondeu que sim, nosso combustível é pior. E também a gasolina norte-americana tem um nível de qualidade muito melhor que o nosso. Essa nova resolução, que foi emitida pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela justamente aumenta o padrão de qualidade, principalmente em 3 questões. Densidade, né, que é a medida da massa, octanagem e volatilidade, ou seria bom, enfim, a volatilidade e a evaporação, digamos assim, do combustível, né? Esse novo padrão vai mexer nesses três itens. Então, podemos falar de um por um, né? Vamos começar pela octanagem? Bom, se você quer saber o que é octanagem, nós temos um vídeo, vou deixar um cardzinho aqui. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá e assiste sobre a octanagem, que é bem interessante. E a octanagem sempre gera dúvida e também faz com que algumas pessoas confundam, né? Por exemplo, elas acreditam que se o combustível tem mais octanagem, o combustível vai dar mais potência para o veículo. Tá? E não é bem isso, tem uma confusão aí. Na verdade, a octanagem mede, em termos simples, a detonação, né? A resistência que o combustível tem de não detonar antes da hora. A gente sabe que quando a mistura ar-combustível é pressionada, a temperatura sobe. Se a gasolina tem uma octanagem baixa, ela tem uma tendência a explodir antes da hora. Quando isso acontece, se fala pré-detonação ou pré-ignição, isso não faz bem para o motor, diminui a vida útil do motor. E também diminui o rendimento do veículo, né? Não é bom. Então, assim, um combustível com octanagem melhor, ele vai ter maior resistência à detonação e, de fato, ele vai explodir a mistura ar-combustível na hora certa, né? Quando der a centelha na vela. Isso vai fazer com que o motor funcione muito melhor. Então, tu imagine, se essa nova gasolina vai melhorar o padrão da octanagem, ou seja, o padrão da gasolina comum hoje, né? Ele tem lá X octanagem e ele vai subir um pouco, é óbvio que a qualidade do combustível vai melhorar. Vai ser possível com que motores de novas tecnologias consigam utilizar o combustível brasileiro, coisa que às vezes hoje não é possível, né? Os motores estão cada vez mais eficientes, eles estão trabalhando cada vez mais, né, com taxas de compressão maiores. Em suma, né, os motores estão cada vez menores e cada vez com mais potência. Só que para que isso seja possível, o combustível tem que ter uma qualidade muito boa. E a gasolina brasileira não permitia isso. A outra questão é a volatilidade. Então isso tende a influenciar diretamente no funcionamento. Por exemplo, partida a frio, ele tende a pegar melhor. Em funcionamento em marcha lenta, também ele funciona melhor. A volatilidade do combustível, né, ela influencia também no funcionamento, sem dúvida. O terceiro ponto, gente, é a densidade, né, a massa do combustível. Isso também é benéfico. Por quê? Se o combustível é mais denso, a qualidade da explosão dele é melhor. Então isso permite que se consuma menos combustível para dar uma explosão eficiente, né? Vamos tentar explicar de outra forma.
Vamos supor que existisse um super açúcar, né? Você tem lá 1 quilo do açúcar comum e meio quilo do super açúcar. Só que o meio quilo de super açúcar adoça 10 vezes mais do que aquele quilo de açúcar, né? Então você, com uma pequena colherinha daquele super açúcar, você adoça a xícara de café do jeito que você gosta, enquanto que o açúcar comum você tem que colocar 3 colherinhas, né? Terrível esse exemplo, né? Mas eu vou deixar porque foi fácil de entender. Pois então, se o combustível é mais denso, precisa menos combustível para dar uma explosão eficiente da potência esperada, né? Em suma, se a densidade do combustível é maior, isso faz com que se poupe combustível, né? Então isso é algo bom, tende a fazer com que o veículo seja mais econômico. Tem outra questão nessa mudança que é importante para nós brasileiros, né? Por exemplo, quando você viaja e chega num posto de combustível que você não conhece, nunca viu, fala a verdade, você abastece com segurança ali? Você tem certeza que aquele combustível é bom? Não tem, né? Pois é. Infelizmente no Brasil isso acontece e há muito tempo, né? As pessoas misturam coisas no combustível e assim você abastece sei lá o que no veículo, né? Às vezes o veículo anda 10 quilômetros já começa a falhar, já dá problema. Então, se a densidade do combustível for diferenciada, é mais difícil falsificar o combustível ou adicionar outros ingredientes. Mas por que é mais difícil? Bom, líquidos de densidade diferente não se misturam, né? Um exemplo disso é você misturar água com óleo, né? Mistura água com óleo, água com azeite, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Por quê? Porque eles têm uma densidade diferente. Nesse caso desse exemplo, até a viscosidade do óleo, né, é diferente. Mas enfim, a densidade faz com que os líquidos não se misturem. Se a gasolina não tem uma densidade que é muito semelhante a muitos solventes que existem no mercado, solventes baratos inclusive, é muito mais fácil adicionar isso na gasolina, misturar e ninguém percebe essa mistura e fica mais fácil falsificar. Então a densidade sendo melhorada dificulta inclusive a falsificação do combustível. Certo, gente? Então essas são as 3 questões principais desse combustível e são todas as 3 positivas, né? O que tem de negativo nessa nova gasolina? Preço. Preço. Mas tem um detalhe, né? Nós vemos que essas 3 mudanças principais, elas vão fazer com que o veículo fique mais econômico. Tá? Espera-se, a Agência Nacional do Petróleo fala que em estudos eles acreditam que isso chegue a entre 4 a 6% de economia de combustível. Se o preço subir, né, mas ficar dentro desses 6%, se empatar, no fundo a gente já está ganhando, né? Porque nós vamos ter um combustível melhor, que vai fazer com que o motor do nosso carro tenha uma vida útil maior, e o preço está equivalendo à economia de combustível. Beleza, ficamos no lucro, né? Se o combustível subir um pouquinho mais do que o veículo vai economizar, talvez aí a gente considere um empate, né? Porque você paga um pouco mais, por outro lado você ganha em vida útil. Então, né, no final da conta, isso seja benéfico. O que tem que fazer agora é esperar para ver quais são os preços que vão aparecer nas bombas, né? Vamos ser otimistas, né? Eu acredito que se o combustível melhorou, a tendência é todo mundo ganhar com isso, principalmente a longo prazo, né? Menos emissões de gases e assim por diante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Por favor, participem, deixem o seu joinha aí, o seu like, deixe comentários aí no campo de comentários. Se você quiser corrigir alguma coisa, fique à vontade, eu não sou dono da verdade. As informações eu peguei aqui no site da Agência Nacional mesmo, então são dados oficiais, né? Mas às vezes a gente na conversa se atrapalha, né? Certo? Então, tudo de bom para vocês. Boa viagem!